Olá, todo especial, você, nosso amigo e companheiro aqui da Rede Século XXI, mais um programa Igreja Presente chegando para você. Com o nosso cardeal Dom Odilo Peruchera, que é arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, mas nós estamos gravando aqui na sede da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Brasília. Porque Dom Odilo está participando das reuniões que aqui acontecem logo após ter voltado do Sínodo dos Bispos lá em Roma, no Vaticano, né, Dom Odilo? Seja bem-vindo aqui. Pois não, estou de fato participando da reunião do Conselho Permanente da CNBB e o tema principal dessa reunião do Conselho Permanente é a preparação da próxima Assembleia Geral da CNBB, que vai acontecer em maio do ano que vem. Como vocês veem, as Assembleias da CNBB são preparadas com muita antecedência e são escolhidos os temas, estabelecidas as comissões preparatórias, de maneira que a reunião grande dos bispos do Brasil todo, que chega a quase 400 pessoas, lá em Aparecida, possa ter um bom fruto. É isso que nós estamos fazendo então aqui. Que assim seja. Mas nós celebramos hoje um momento muito especial para a Igreja, já acontecido na Catedral da Sé, no momento que nós estamos aqui falando sobre isso, de Madre Assunta Marchetti, tão importante para São Paulo, Dom Odilo. Pois é, foi um momento muito bonito, com a presença também do cardeal Ângelo Amato, de Roma. Ele é o prefeito da Congregação das Causas dos Santos, que acompanha toda a questão dos processos de beatificação, de canonização, e tem muito trabalho porque são centenas e centenas de causas que estão tramitando e pouco a pouco vão chegando, vão sendo amadurecidas. Nós tivemos no domingo passado, em Roma, no dia 19, no encerramento do Sínodo, tivemos a beatificação do Papa Paulo VI, um grande momento também para a Igreja. E hoje, em São Paulo, tivemos a alegria de ter a beatificação de Madre Assunta Marchetti, uma missionária, fundadora de uma congregação missionária, dentro do meio missionário, não podia ser melhor. Eu queria até que o senhor aproveitasse esse instante, Dom Odilo, para falar um pouco mais sobre Madre Assunta, porque tem muita gente que conhece, muita gente que nunca ouviu falar dela, está ouvindo pela primeira vez, embora outras pessoas conheçam. Um pouquinho da história de vida dela, Dom Odilo. Então, hoje é difícil alguém conhecer todos os que são beatificados e canonizados, também porque foi uma escolha da Igreja, sobretudo através do Papa João Paulo II, que as igrejas locais nos vários países, dioceses, fizessem um levantamento das pessoas que têm fama de santidade, ou dos mártires, daqueles que podem ser propostos como estímulo, como exemplo para os fiéis. E aí surgiram muitas causas, e por isso na Congregação das Causas dos Santos tem centenas, serão milhares de processos que estão caminhando pouco a pouco, para então chegar o dia da beatificação e da canonização. Então não admira que não todo mundo conheça todos, como talvez alguns gostariam de conhecer o nome de todos os santos, de todos os bem-aventurados. Isso só no céu, quando nós estivermos na companhia deles. Madre Assunta Marchetti é uma italiana, nasceu na Toscana, no centro da Itália, em 1870 e alguma coisa, 72, se bem me lembro. E ela tinha um desejo de ser religiosa contemplativa, ser monja. Mas aí começou a haver aquele forte fluxo migratório de italianos para a América, para o Brasil, Argentina, etc. E um bispo conhecido, João Battista Scalabrini, começou a se preocupar no acompanhamento pastoral e religioso dos migrantes e incentivar todo um grupo missionário que acompanhasse os migrantes que saíam da Itália e iam para outros países, para que eles não ficassem sem assistência religiosa. E dentro desse contexto, também essa jovem, Assunta Marchetti, acabou sendo convencida pelo próprio Scalabrini e pelo irmão dela, padre José Marchetti, em vez de ser monja contemplativa, de ir para as missões, se tornar missionária. Assim, em 1895, ela, com o seu irmão, padre José Marchetti, e a sua mãe,
E outras poucas moças vieram ao Brasil, acompanhando os migrantes italianos em São Paulo, e começaram a se ocupar justamente das muitas situações de acompanhamento religioso, mas de repente viram que havia muitos migrantes que não se encontravam bem, idosos, doentes, órfãos, muitos órfãos, e pessoas que precisavam de assistência, que não eram migrantes, porque nós estávamos vivendo os primeiros anos depois da abolição da escravatura. Havia muitos ex-escravos, suas famílias, seus idosos, seus doentes, suas crianças que estavam abandonados. E aí Assunta Marchetti, com o seu irmão José Marchetti, a mãe, realmente se deram muito trabalho para a caridade na assistência dessas pessoas do melhor jeito que podiam, e aí se dedicaram sobretudo às crianças, aos órfãos e aos doentes. E aí surgiu, a partir delas, a congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu, as Irmãs Escalabrinianas, que então praticamente a congregação se consolidou em São Paulo. E essa congregação existe hoje, naturalmente, ela está espalhada em vários países, com esse carisma de acompanhar os migrantes, e hoje mais do que nunca, de novo, esse tema é atual, com tanta gente que migra, tanta gente que escapa dos países pobres, das áreas de violência, vai em busca de melhores condições de vida, muitas vezes passa por mil dificuldades. E então esses missionários escalabrinianos e as irmãs missionárias escalabrinianas acompanham os migrantes, se ocupam enfim, com tantos aspectos, inclusive com questão de documentação, mas também a parte religiosa, enfim, toda a assistência aos migrantes mais desassistidos para que se encontrem bem. Pois bem, Assunta Marchetti, Madre Assunta Marchetti, fundadora, portanto, desta congregação missionária, viveu em São Paulo até 1948, quando ela faleceu. Seu túmulo está em São Paulo, mas faleceu com fama de santidade. E o seu processo de beatificação foi introduzido, creio que na década de 1970, e agora chegou então a essa conclusão com a beatificação que hoje aconteceu em São Paulo. E interessante, Dom Odílio, num tempo, como o senhor mesmo já começou a dizer, onde nós estamos recebendo pelas nossas fronteiras muitos haitianos, pessoas que têm vindo de outras localidades do mundo, localidades que estão passando por problemas de guerras, de fome, de problemas até de saúde, de doenças, não é? Então, Madre Assunta Marchetti, se estivesse viva nos dias de hoje e continua viva através da sua congregação, o trabalho continua de maneira intensa e eficaz ainda hoje. Exatamente, é um carisma muito atual. E será sempre atual, porque a humanidade viveu, desde que se tenha conhecimento, sempre períodos de migração. Nunca esteve totalmente parada, sempre houve povos se movendo, né, de um país para outro, de um lugar para outro, a busca de melhores condições de vida, a busca de ampliar o espaço para a vida da família, a busca de liberdade, para fugir da guerra, da violência, das perseguições. E de modo que esse é um carisma sempre atual. Não é por nada que Jesus no Evangelho disse aquela palavra sobre, lá no capítulo 25 de São Mateus, eu era peregrino e vós me acolhestes, mas na verdade esse peregrino, a gente era peregrino para Aparecida ou para Fátima. Não, esse peregrino deveria ser traduzido melhor, eu era sem casa, eu era migrante, eu estava na rua e vós me acolhestes. Então é um carisma extremamente atual e que se liga exatamente a uma das palavras-chave do Evangelho, né? Foi a mim que o fizestes, de Jesus. Portanto, este carisma que hoje em São Paulo, por exemplo, está plenamente florescente no trabalho dos padres missionários escalabrinianos, né? Os missionários carlistas, na paróquia Nossa Senhora da Paz e, ao mesmo tempo, Nossa Senhora de Guadalupe para os latino-americanos, onde os latino-americanos em geral são acolhidos, têm o seu espaço de referência, e agora com tantos haitianos, bolivianos, peruanos, colombianos, mexicanos, argentinos, paraguaios, de todo lado, e agora estão vindo muitos da África, de vários países onde tem guerras, violência, perseguição, martírios, do Oriente Médio, da Síria estão vindo muitos,
e também do Iraque, das áreas de guerra, imagina só, do Bangladesh, do Paquistão, lugares que a gente nem imagina. A nossa Caritas Arquidiocesana, por exemplo, cada dia atende cerca de 200 pessoas à busca de refúgio em São Paulo. É uma coisa impressionante. De casa. E isso cabe plenamente dentro também do trabalho de Madre Assunta e das missionárias escalabrinianas. Que bom. Dom Odilo, nós vamos deixar o programa da próxima semana para falar mais sobre o Sínodo dos Bispos, mas assim, puxando esse assunto dos migrantes, esse assunto que está rondando muito o mundo, das guerras, das perseguições, das doenças, foi conversado sobre isso lá no Sínodo também, mas voltado para a família em cima disso? Como não? Foi sim, plenamente. Uma das grandes questões, um dos grandes sofrimentos da família e até mesmo das dificuldades postas à família está justamente nisso. As migrações, as guerras, a violência, as perseguições, assim por diante, sobre também a família. Quem é que sofre mais? São os mais fracos, os mais frágeis. E quem são os mais frágeis? São aqueles que estão no cuidado da família. São as crianças, são as mulheres, são os idosos, são os doentes. Esses são cuidados pela família. E quando tem violência, guerra, perseguições religiosas, quando tem miséria, problemas econômicos muito fortes, estas são as famílias que mais sofrem. Famílias nessas condições são as que mais sofrem e, portanto, o Sínodo, sim, se ocupou desse aspecto justamente para dizer, olha, os governos, os povos, as autoridades, as organizações internacionais devem estar muito atentas para que a família, que em última análise acaba sendo o refúgio, tenha condições de exercer o seu papel e a família não seja vítima e com ela também todos aqueles que a família acolhe e protege. Dom Gil, nós vamos falar mais sobre todos esses assuntos no próximo programa. Eu quero até convidar você a escrever para nós e fazer perguntas para o Sínodo, do que acontecia no Sínodo, para Dom Gil podemos responder. igrejapresente@rs21.com.br, não é? Então, Dom Gil, uma palavra final do senhor para esse programa de hoje e a bênção para todos nós. Pois é, hoje é um dia muito especial, eu estou muito feliz, não só por São Paulo, mas pelo Brasil. O Brasil ganhou mais uma bem-aventurada. Pouco a pouco vai aumentando o número dos beatificados e, queira Deus, dos canonizados. Por enquanto temos 4 canonizados do Brasil, mas a tendência é que vai aumentar o número dos canonizados também mais e mais. Quem são os santos? Quem são os beatificados? São os grandes cristãos, são aqueles católicos, aqueles membros da igreja que deram conta do recado, que deram um grande exemplo e realmente fizeram aquilo que Jesus pede a todos nós no Evangelho. Então os santos, ao mesmo tempo que são a alegria, a glória da igreja, eles são estímulo e exemplo para todos nós, que eles intercedam por nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.